Capítulo 29. Bem, pensava ela consigo mesma, em silêncio, sentada debruçada sozinha à mesa de jantar, suposta vítima dos horrores desta casa sinistra. Estou me tornando uma dessas mulheres que simplesmente se jogam nos braços de um homem e deixam que ele se encarregue de tudo. No entanto, era bonito ver Michael em ação. Ele fez as ligações para Ryan Mainfire, para a polícia e para Lonergan & Sons. Ele falava mesmo a língua dos policiais à paisana que vinham subindo pela escada. Se alguém percebeu suas luvas pretas, ninguém disse nada. Talvez porque ele estivesse falando rápido demais, dando explicações e facilitando as coisas para apressar as conclusões inevitáveis. Ora, ela acabou de chegar aqui. Não faz a menor ideia de quem seja esse cara lá no sótão. A velha não lhe contou. E ela está em estado de choque agora. A velha simplesmente morreu ali fora. Agora, esse corpo no sótão já está lá há muito tempo. E o que eu peço a vocês é que não mexam mais nada no quarto. Se for possível tirar apenas os restos mortais. E ela quer saber quem era esse homem tanto quanto vocês querem saber. E olhe, Ryan Mainfire está chegando. Rowan está ali dentro. Está péssima. Antes de morrer, Carlota lhe mostrou um corpo lá em cima. Um corpo. Você está falando sério? Precisam removê-lo. Será que você e o Pierce podiam ir até lá, para se certificar de que eles não mexam em todos aqueles registros antigos e todas aquelas coisas? Rowan está ali na sala. Está exausta. Ela conversa com vocês amanhã. Pierce aceitou imediatamente a missão. Tropel pela velha escada acima. Michael e Ryan conversavam com a voz contida. Cheiro de fumaça de cigarro no corredor. Ryan entrou na sala de jantar e falou, baixinho, com Rowan. Amanhã, ligo para você no hotel. Tem certeza de que não quer vir comigo e com o Pierce para ficar em Metairie? Tenho de ficar por perto. Quero vir aqui amanhã de manhã. Seu amigo da Califórnia é simpático. É daqui. E gentileza sua. Mesmo com a velha Eugenia, Michael agiu como protetor, pondo o braço no seu ombro enquanto a acompanhava para ver a velha Miss Cal antes que Lonergan tirasse o corpo da cadeira de balanço. Pobre Eugenia, que chorava sem emitir nenhum som. Querida, você quer que eu chame alguém para vir buscá-la? Você não vai querer passar a noite na casa sozinha, vai? E só dizer o que quer que eu faça. Posso conseguir alguém para vir para cá passar a noite com você. Com Lonergan, seu velho amigo. Ele logo se entendeu. Perdeu tudo o que era da Califórnia na sua voz para falar igualzinho a Jerry e a Rita, que acompanhava o marido no rabecão. Velhos amigos. Jerry bebia cerveja com o pai de Michael na frente de casa há 35 anos atrás. E Rita e Michael saíam em grupos de 4 para namorar nos tempos de Elvis Presley. Rita lhe deu um abraço. Michael corri. Chegando até a frente da casa, Rowan os havia visto iluminados pelas luzes intermitentes. Pierce estava falando ao telefone na biblioteca. Ela ainda nem havia visto a biblioteca. Agora uma luz opaca inundava o aposento, iluminando o couro antigo e os tapetes chineses. Pois bem, Mickey, dizia Lonergan, você precisa falar com a doutora Mainfire, que essa mulher estava com 90 anos de idade, que só havia uma coisa que a mantinha viva, Deirdre. O que eu quero dizer é que era apenas uma questão de tempo depois que Deirdre se foi, e que ela não deve se culpar por nada que possa ter acontecido aqui nesta noite. O que eu estou dizendo, Mickey, é que ela é médica, mas não faz milagres. Não, não muitos, pensou Rowan. Mickey Corri, você não é o filho de Tim Corri? Perguntou o policial uniformizado. Me disseram que era você. Você sabia que meu pai e seu pai eram primos em terceiro grau? Pois eram. Meu pai conhecia bem o seu. Costumavam beber cerveja juntos no Coronaz. Afinal, o cadáver do sótão, embalado e etiquetado, foi levado embora, e o pequeno corpo ressequido da velha foi colocado na maca branca acolchoada como se ainda estivesse vivo, embora estivesse apenas sendo transportado para o rabecão. Talvez para jazer na mesma mesa de embalsamamento onde Deirdre estivera um dia antes. Nenhum velório, nem cerimônia fúnebre, nada, informou Ryan. Isso ela mesma havia dito a ele um dia antes. Também havia feito a mesma recomendação a Lonergan, disse o homem. Haverá uma missa em sua memória daqui uma semana, disse Ryan. Você ainda estará por aqui. Para onde eu poderia ir? Por quê? Descobri meu lugar nesta casa. Sou uma bruxa. Sou uma assassina. E dessa vez agi deliberadamente. E sei como tudo isso foi terrível para você. Perambulando de volta à sala de jantar, Rowan ouviu o jovem Pierce na porta da biblioteca. Agora, ela não está pensando em passar a noite nesta casa, está? Não. Nós vamos voltar para o hotel, disse Michael. É só que ela não devia ficar aqui sozinha. Esta casa pode ser muito perturbadora. Uma casa verdadeiramente perturbadora. Você acharia que eu sou louco se eu lhe dissesse que agorinha mesmo quando entrei na biblioteca havia um retrato de alguém acima da lareira e que agora o que há ali é um espelho? Pierce, disse Ryan, irado. Desculpe, papai, mas... Agora não, meu filho. Por favor, acredito em você.
disse Michael, com um risinho. Vou ficar com ela. Rian abordava mais uma vez com cuidado. Ela, a órfã, a vítima, quando na realidade era a assassina. Agatha Christie teria sabido, mas nesse caso eu teria de ter usado um castiçal. Sim, Rian. Ele se sentou à mesa, procurando não tocar a superfície empoeirada com a manga do seu terno de corte impecável. O terno do enterro. A luz atingiu seu rosto bem educado, seus frios olhos azuis, de um azul muito mais claro do que o de Michael. Você sabe que esta casa é sua. Ela me disse. O jovem Pierce estava parado, no portal, em atitude de respeito. Bem, há muito mais na história. Dívidas, hipotecas. Não, disse ele, abanando a cabeça. Acho que você nunca vai precisar se preocupar com esse tipo de coisa enquanto viver. Mas a questão é que, quando você quiser, pode vir até o centro para examinar tudo. Meu Deus, exclamou Pierce. Essa aí é a Esmeralda. Ele havia vislumbrado o porta-joias nas sombras do outro lado da mesa. E com toda essa gente passando por aqui. Seu pai lhe lançou um olhar paciente, contido. Ninguém vai roubar essa Esmeralda, meu filho, disse ele com um suspiro. Olhou, então, ansioso para Juan. Apanhou o porta-joias e olhou para ele como se não soubesse ao certo o que devia fazer. O que há de errado? Perguntou Juan. Qual é o problema? Ela lhe falou sobre o colar. E alguém algum dia falou sobre ele com você? Perguntou Juan, sem nenhum tom de desafio. Uma história e tanto, disse ele, com um sorriso sutil, forçado. Ele pôs o porta-joias diante dela, dando-lhe um tapinha. Ela se levantou. Já sabem quem era o homem no sótão? Perguntou ela. Logo saberão. Havia um passaporte e outros documentos no cadáver, ou no que restou dele. Michael está onde? Aqui, querida. Bem aqui. Olhe, você está querendo ficar sozinha, no escuro. Suas mãos enluvadas estavam quase invisíveis. Estou cansada. Podemos voltar para o hotel. Rian, posso ligar para você amanhã? Quando você quiser. Juan. A porta. Rian hesitou um pouco. Olhou de relance para Michael. Michael fez menção de sair. Juan estendeu a mão e conseguiu agarrar a dele, espantando-se com o couro. Juan, ouça o que vou lhe dizer, disse Rian. Não sei o que tia Carla acabou lhe contando. Não sei como aquele corpo foi aparecer lá em cima, ou o que isso significa. Nem mesmo sei o que ela lhe disse a respeito do legado. Mas você precisa limpar essa velharia. Tem de queimar aquele lixo todo lá de cima. Arrumar gente para vir aqui. Michael pode ajudá-la nisso, para jogar as coisas fora. Todos aqueles livros velhos, aqueles frascos. Você precisa arejar a casa e fazer uma avaliação. Você não precisa examinar a casa inteira, inspecionando cada partícula de poeira, de sujeira, de feiura. Ela é uma herança, mas não é uma maldição. Pelo menos, não precisa ser. Eu sei, disse ela. Barulho à porta da frente. Os dois rapazes negros que vieram apanhar vovó Eugenia estavam agora parados no corredor. Michael subiu para ajudá-la. Rian e depois Pierce se abaixaram para beijar o rosto de Juan. Pareceu-lhe de repente que era igual a quando beijavam um defunto. Percebeu então que era exatamente o contrário. Aqui eles beijavam os mortos da mesma forma que beijavam os vivos. O calor das mãos e o sorriso de despedida de Pierce que lampejou no escuro. Amanhã, telefone, almoço, conversa e tudo mais. Ruído do elevador na sua descida infernal. Era verdade que no cinema as pessoas iam para o inferno de elevador. E você tem sua chave, Eugenia. Você pode vir amanhã, pode entrar como sempre entrou, se precisar de alguma coisa. Agora, querida, você precisa de algum dinheiro? Recebi meu pagamento, senhor Mickey. Obrigada, senhor Mickey. Muito obrigado, senhor. Corri, disse o rapaz negro. Voz educada, gentil. O policial mais velho voltou. Ele devia estar no saguão de entrada porque ela mal o ouvia. Townsend. Passaporte, carteira, tudo bem ali na camisa. Portas fechadas. Escuridão. Silêncio. Michael, vindo pelo corredor. E agora somos só nós dois. E a casa está vazia. Ele parou no portal da sala de jantar olhando para ela. Silêncio. Ele tirou um cigarro do bolso, enfiando o maço de volta de qualquer jeito. Não podia ser fácil com aquelas luvas, mas elas não pareciam atrapalhá-lo. E o que você acha de sairmos de uma vez daqui? Perguntou ele. Bateu o cigarro no mostrador do relógio. Explosão de um fósforo, e o brilho da luz nos olhos azuis quando ele olhou para cima, observando novamente a sala de jantar. Os murais. Existem olhos azuis e olhos azuis. Será que o seu cabelo poderia ter crescido tanto em tão pouco tempo? Ou seria apenas a umidade do ar quente que o tornava tão denso e crespo? O silêncio ecoava nos seus ouvidos. Todos haviam ido embora mesmo. E a casa inteira estava ali vazia e vulnerável ao toque de Juan, com suas inúmeras gavetas, cômodas, armários, potes e caixas. No entanto, era-lhe repugnante a ideia de tocar em qualquer coisa. Nada era dela. Tudo aquilo pertencia à velha, úmido,
estragado e horrível, como a velha. E Rowan não tinha nenhum ânimo de se mexer, nenhum ânimo para subir novamente as escadas, para ver absolutamente nada. O nome dele era Townsend. Perguntou. Stuart Townsend. Você faz alguma ideia de quem ele podia ser? Michael pensou um pouco, limpou um cisco de fumo do lábio, montou o peso de uma perna para a outra. Belo corpo musculoso, pensou ela. Decididamente pornográfico. Sei quem ele era, disse Michael, com um suspiro. Aaron Lichtner. Está lembrada dele? Ele sabe tudo a respeito de Townsend. Do que é que você está falando? Você quer conversar aqui? Seus olhos passearam mais uma vez pelo teto, parecendo antenas. Estou com o carro de Aaron aí fora. Podemos voltar para o hotel ou ir a algum lugar no centro. Seus olhos se detinham carinhosos no florão de gesso, no lustre. Havia algo de furtivo, de culpado, no seu jeito de admirar a casa mesmo em meio a uma crise dessas. Mas ele não precisava esconder isso dela. E esta a casa, não é? A casa da qual você me falou na Califórnia. Os olhos se voltaram para ela. Os dois se encararam. Esta a casa. Ele deu um sorrisinho triste e abanou a cabeça. É esta mesmo. Ele bateu a cinza na palma da mão, formando uma concha com ela, e foi devagar da mesa na direção da lareira. O movimento pesado dos quadris, do seu grosso cinto de couro, tudo perturbadoramente erótico. Ela o observou enquanto ele jogava cinzas na lareira vazia. As pequenas cinzas invisíveis que possivelmente não fariam nenhuma diferença se lhes fosse permitido cair no assoalho empoeirado. O que você quis dizer com o Sr. Lichtner saber quem aquele homem era? Ele pareceu constrangido, extremamente sexy e muito constrangido. Deu mais uma tragada no cigarro, e olhou em volta, refletindo. Lichtner pertence a uma organização, disse. Afinal, procurou no bolso da camisa e tirou um cartãozinho, que pôs sobre a mesa. Eles a consideram uma ordem, como uma ordem religiosa, mas ela não é religiosa. O nome é Talamasca. Amantes da magia negra? Não. Foi o que a velha me disse. Pois foi uma mentira. Eles acreditam na magia negra, mas não são nem amantes nem praticantes. Ela me disse um monte de mentiras. Havia verdade no que ela dizia, também, mas o tempo todo a verdade estava emaranhada no ódio, na perversidade, na virulência e em mentiras horrendas. Ela estremeceu. Estou com calor e estou com frio, disse ela. Vi um desses cartões antes. Ele me deu um na Califórnia. Ele lhe contou isso? Eu o conheci na Califórnia, junto ao túmulo de Eli, acrescentou Michael, embaraçado. Bem, como isso é possível? Que você seja amigo dele, e que ele saiba toda a história do homem no sótão. Estou cansada, Michael. Tenho a impressão de que poderia começar a gritar sem conseguir nunca mais parar. Tenho a sensação de que, se você não começar a me contar... Ela se interrompeu, olhando apática para a mesa. Não sei o que estou dizendo. Esse homem, esse Townsend, disse Michael, apreensivo. Ele era membro da ordem. Ele veio para cá em 1929, para tentar entrar em contato com a família Mayfair. Por quê? Eles vêm observando essa família há 300 anos. Compilando sua história. Vai ser difícil para você compreender tudo isso. E só por coincidência esse homem é seu amigo? Não se precipite. Nada disso foi coincidência. Eu o conheci aqui na frente desta casa na noite em que cheguei aqui. Eu o vi em São Francisco, também. Você o viu? Você se lembra? Na noite em que me apanhou para ir até sua casa. Mas nós dois pensamos que ele fosse um repórter. Eu nunca havia falado com ele e, antes daquela noite, eu nunca o havia visto. Eu me lembro. E então... ele estava ali fora. Eu estava bêbado. Bebi no avião. Você se lembra de que eu prometi que não me embriagaria? Mas foi o que eu fiz. Cheguei aqui e vi esse outro homem no jardim. Só que não era um homem de verdade. Pensei que fosse, e depois percebi que não era. Eu costumava ver esse cara quando eu era pequeno. Eu via todas as vezes que passei por esta casa. Já lhe falei dele. Você se lembra? Pois bem, o que eu preciso explicar de alguma forma é que ele não é real. Eu sei, disse ela. Eu mesmo o vi. Uma sensação eletrizante passou por ela. Continue, por favor. Vou lhe contar tudo quando você terminar. Só que ele não conseguia prosseguir. Olhava, ansioso, para ela. Estava frustrado, preocupado. Encostado no consolo da lareira, olhava para ela, com a luz do corredor iluminando parte do seu rosto, e os olhos dardejando pela mesa até voltarem finalmente a ela. Uma ternura imensa brotava em Rowan ao ver em Michael esse sentido de proteção. Ao ouvir na sua voz a delicadeza e o medo de magoá-la. Conte-me o resto, disse ela. Olhe, você não está entendendo. Tenho coisas horríveis a lhe contar, porque você é a única pessoa com quem posso falar. Por isso, conte-me logo sua história porque, com isso, estará facilitando as coisas para mim. Porque eu nem sabia como ia lhe falar de ter visto tal homem. Eu vi depois que você foi embora.
no Declin em Tiburon. Eu vi no momento exato em que minha mãe morria em Nova Orleans. E eu nem sabia que ela estava morrendo. Eu não sabia absolutamente nada a respeito dela. Ele fez que sim, com a cabeça, mas ainda se sentia confuso, sem saída. Se eu não puder confiar em você, para o que der e vier, não quero falar com mais ninguém. O que você está me escondendo? Basta que fale. Diga-me por que aquele homem, Aaron Lichtner, foi gentil comigo hoje à tarde no enterro quando você não pôde vir. Quero saber quem ele é e como você o conheceu. Tenho direito a essa pergunta. Meu amor, você pode confiar em mim. Não se zangue comigo, por favor. Ora, não se preocupe. É preciso mais do que uma briga de namorados para eu fazer explodir a carótida de uma pessoa. Rowan, não foi isso. Eu sei, disse ela, sussurrando. Mas você sabe que eu matei aquela velha. Ele fez um pequeno gesto de negação e abanou a cabeça. Você sabe que fui eu. Ela olhou para ele. Você é a única pessoa que sabe. De repente, ocorreu-lhe uma terrível suspeita. Você não contou a Lichtner as coisas que eu lhe disse sobre o que eu posso fazer? Não, respondeu ele, sacudindo a cabeça com veemência, implorando-lhe em silêncio que acreditasse nele. Eu não disse nada, mas ele sabe. Rowan, sabe o que? Ele não respondeu. Encolheu os ombros de leve, apanhou mais um cigarro e ficou ali parado, com o olhar perdido, aparentemente refletindo, enquanto pegava a carteirinha de fósforos e, sem sequer perceber, fazia aquele maravilhoso truque de dobrar um fósforo, fechar a carteirinha, curvar o fósforo, riscá-lo e levar a chamar o cigarro, usando apenas uma das mãos. Não sei por onde começar, disse ele. Talvez pelo início. Ele soltou a fumaça, voltando a encostar o cotovelo na lareira. Amo você. Amo mesmo. Não sei como tudo isso foi acontecer. Tenho um monte de suspeitas e estou apavorado. Mas amo você. Se isso foi predeterminado, quer dizer, se foi o destino, bem, então, sou um homem perdido. Realmente perdido. Porque não posso aceitar essa história de destino. Mas não vou renunciar ao amor. Não me importa o que aconteça. Você ouviu o que eu disse? Ela fez que sim. Você tem de me falar tudo sobre essas outras pessoas, disse ela. Mas também disse sem palavras. Você sabe o quanto eu apto e o desejo. Ela se virou de lado na cadeira para olhar melhor para ele. Esfregou as costas dos braços, novamente, e descansou o salto do sapato na travessa da cadeira. Erguendo os olhos até ele, ela viu seus quadris de novo, a inclinação do cinto, a camisa apertada no peito. Não conseguia parar de desejá-lo fisicamente. Melhor acabar logo com isso, não era? Ah, é claro. Vamos comer esse sorvete delicioso inteirinho só para nos livrarmos dele. E assim você pode me dizer do que está falando com tudo isso. E eu posso lhe falar também do homem no avião. E da pergunta da velha. Foi melhor do que com um mortal. Seu rosto se anuviou ao olhar para ela. Ele a amava. Amava, sim. Esse homem, simplesmente o melhor homem que ela jamais havia conhecido, tocado ou desejado. Como teria sido tudo isso sem ele? Michael, fale comigo sem rodeios, por favor. Claro. Rowan, mas não vá me dar uma de louca. Ouça com atenção o que eu tenho a dizer. Ele pegou uma das cadeiras da sala de jantar que estavam encostadas na parede, virou-a de modo que o encosto ficasse de frente para ela e montou a cadeira em estilo vaqueiro, cruzando os braços sobre o encosto, enquanto olhava para ela. Isso também era pornográfico. Os 2 últimos dias, estive enfurnado num lugar a uns 100 quilômetros daqui, lendo a história da família Maifai compilada por esse pessoal. O Talamasca. Isso, agora, deixe-me lhe explicar. Há uns 300 anos, viveu um homem chamado Petir van Abel. O pai dele havia sido um cirurgião famoso na Universidade de Leiden, na Holanda. Existem ainda livros de autoria desse médico, Jean van Abel. Esse eu conheço, disse ela. Ele era anatomista. Ele sorriu e abanou a cabeça. Pois é, querida, ele é seu antepassado. Você se parece com o filho dele. Pelo menos é o que Aaron diz. Ora, quando Jean van Abel morreu, Petir ficou órfão e se tornou membro do Talamasca. Ele conseguia ler a mente das pessoas. Ele via fantasmas. Era o que outras pessoas poderiam ter considerado um bruxo, mas o Talamasca lhe deu abrigo. Ele acabou trabalhando para eles, e parte do seu trabalho consistia em salvar pessoas acusadas de bruxaria em outros países. E, se essas pessoas tivessem dons reais, sabe, os dons que você e eu temos e que Petir van Abel tinha, ele ajudava essas pessoas a chegarem à casa matriz do Talamasca em Amsterdã. Ora, esse Petir van Abel foi à Escócia procurar interferir no julgamento de uma bruxa chamada Suzanne Manfair. Só que ele chegou tarde demais, e tudo o que pôde fazer, que acabou se revelando ser bastante, foi tirar sua filha Deborah da cidadezinha, onde ela poderia acabar sendo também queimada, e trazê-la para a Holanda. Antes, porém,
de fazer isso, ele viu esse homem, esse espírito. Percebeu também que a menina Deborah o viu. E Petir levantou a hipótese de que Deborah havia feito com que a criatura aparecesse, o que se revelou ser verdade. Deborah não ficou na ordem. Ela acabou seduzindo Petir e teve dele uma filha chamada Charlotte. Charlotte foi para o Novo Mundo, e foi ela quem fundou a família Mayfair. No entanto, quando Deborah morreu na França, condenada por bruxaria, o homem de cabelos castanhos, aquele mesmo espírito, foi até Charlotte. Da mesma forma que Esmeralda que o está bem aí no porta-joias. Ela passou, junto com o espírito, para Charlotte. Todos os Mayfair desde então são descendentes de Charlotte. E a cada geração desses descendentes até os nossos tempos, pelo menos uma mulher herdou os poderes de Suzanne e de Deborah, que incluem, entre outras coisas, a capacidade de ver esse homem de olhos castanhos, esse espírito. E elas todas são o que o Talamasca chama de bruxas Mayfair. Ela emitia um barulhinho, meio de surpresa, meio de nervosismo divertido. Ajeitou-se na cadeira e ficou olhando as ínfimas mudanças no seu rosto enquanto ele organizava tudo o que queria dizer. Depois, decidiu não dizer nada. O Talamasca, disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. Eles são estudiosos, historiadores. Eles documentaram milhares de ocorrências de aparecimento desse homem de cabelos castanhos dentro e por perto desta casa. Há 300 anos em Saint-Domingue, quando Petir Van Abel foi até lá para conversar com sua filha Charlotte, esse espírito enlouqueceu e acabou por matá-lo. Ele deu mais uma tragada no cigarro, com os olhos passeando pela sala novamente, mas dessa vez sem ver a sala, mas vendo alguma outra coisa, e depois voltando a ela. Pois bem, como lhe expliquei antes, eu vejo esse homem desde que eu tinha uns 6 anos de idade. Eu vi todas as vezes que passei por esta casa. E ao contrário das inúmeras pessoas entrevistadas pelo Talamasca ao longo dos anos, eu também o vi em outros lugares. Mas a questão é que, no outro dia quando voltei aqui à noite, depois de tantos anos, vi o homem de novo. E quando contei a Aaron o que vi, quando lhe contei que via esse homem desde que era desse tamanho, e quando lhe disse que você me havia salvado do mar, bem, aí ele resolveu me mostrar o arquivo do Talamasca sobre as bruxas Mayfair. Ele não sabia que era eu quem o havia içado do mar. Michael abanou a cabeça. Ele veio a São Francisco para me ver por causa das minhas mãos. É esse o campo de ação deles, por assim dizer. Pessoas que têm poderes especiais. Era uma viagem de rotina. Ele estava vindo me oferecer ajuda, talvez da mesma forma que Petir Van Abel foi tentar interferir na execução de Suzanne Mayfair. Foi aí que ele a viu diante da minha casa. Viu que você veio me apanhar. E sabe que ele imaginou que você me havia contratado para vir até aqui. Pensou que você havia contratado um paranormal para voltar aqui e investigar seus antecedentes. Michael deu uma última tragada no cigarro e o atirou na lareira. Bem, pelo menos por algum tempo, foi isso que ele pensou. Até eu lhe dizer o motivo real pelo qual você veio me ver. Como você nunca havia visto esta casa, nem mesmo em fotografia. Pois aí está, você me entende? E agora o que você precisa fazer é ler o arquivo sobre as bruxas Mayfair. Mas ainda há outros aspectos. No que me diz respeito. Quer dizer, os outros aspectos têm mais a ver comigo. As visões. Exatamente. Ele sorriu, com uma expressão afetuosa. Linda. Exatamente. Porque você se lembra de eu lhe dizer que viu uma mulher e que havia uma joia. E você está dizendo que é essa Esmeralda. Não sei, Juan. Não sei. E de repente sei. Sei com a mesma certeza que tenho que estar sentado aqui que foi Deborah Mayfair que eu vi lá do outro lado, Deborah, e que ela estava usando a esmeralda no pescoço, e que eu fui enviado aqui para fazer alguma coisa. Para lutar com esse espírito. Ele abanou a cabeça. É mais complicado do que isso. É por isso que você precisa ler o arquivo. É. Juan, você precisa ler. Você não pode se ofender com a existência de um arquivo desses. Você tem de lê-lo. E qual é o interesse do Talamasca nisso tudo? Perguntou ela. Nenhum, respondeu ele. Saber. Eles gostariam de saber. Eles gostariam de compreender. É como se eles fossem investigadores paranormais. E suponho que sejam podres de ricos. Ah, são, disse ele, concordando com a cabeça. Podres, cheios da nota. Você está brincando. Não. Eles têm dinheiro como você tem. Tem dinheiro como a Igreja Católica. Como o Vaticano. Olhe. Isso não tem nada a ver com a possibilidade de eles quererem alguma coisa de você. Está bem, eu acredito. É só que você é ingênuo, Michael. É mesmo. Você é realmente ingênuo. O que a faz dizer isso, Juan? Por Deus, onde você foi arrumar a ideia de que eu sou ingênuo? Você já disse isso antes, e é um verdadeiro absurdo. Michael, você é mesmo. Está bem, diga-me a verdade. Você ainda acredita que aquelas visões eram boas? Que as pessoas que lhe apareceram eram seres superiores? Acredito. Respondeu ele. Essa mulher de cabelos negros, condenada por bruxaria, como você disse, com a joia,
Era boa. A mesma que o derrubou da rocha para dentro do Oceano Pacífico, onde, Rowan, ninguém pode provar uma cadeia de acontecimentos controlados desse jeito. Tudo que sei. Você viu esse espírito quando estava com 6 anos de idade? Pois vou lhe dizer uma coisa, Michael. Esse homem não é bom. E você o viu aqui há 2 noites. E essa mulher de cabelos negros também não é boa. Rowan, é cedo demais para que você faça essas interpretações. Está bem, concordo. Não quero deixá-lo furioso. Não quero que se zangue nem por um segundo. Estou tão feliz por você estar aqui. Você não imagina como estou feliz com a sua presença aqui nesta casa. Comigo aqui, feliz por você entender tudo isso e por você. Ah, é uma coisa horrível de dizer, mas estou feliz por não estar nisso sozinha. E quero você aqui. Essa é a pura verdade. Eu sei. Eu compreendo. O que importa é que estou aqui e que você não está sozinha. Mas não vá você também fazer suas interpretações. Existe aqui alguma coisa terrivelmente perversa. Algo que eu posso sentir como sinto mal em mim. Não. Não diga nada. Só me escute. Há algo tão maligno aqui que poderia transbordar e machucar muita gente. Mais do que jamais machucou no passado. E você parece um cavaleiro idealista que acabou de sair do castelo pela ponte levadiça. Rowan, isso não é verdade. Tudo bem. Tudo bem. Eles não o afogaram lá na Califórnia. Eles não fizeram nada disso. E o fato de você conhecer todas essas pessoas, Rita Mae e Jerry Lonigan, isso não tem nenhuma relação com nada. Tem relação, sim, mas a questão é saber que tipo de relação. É essencial não chegar a conclusões precipitadas. Ela se virou de novo para a mesa, descansando os cotovelos nela e segurando a cabeça nas mãos. Não fazia ideia de que horas seriam. A noite parecia mais quieta do que antes. De vez em quando alguma coisa na casa estalava ou rangia. Mas eles estavam a sós. Totalmente a sós. Sabe? Disse ela. Eu penso naquela velha. E é como se caísse sobre mim uma nuvem de perversidade. Estar com ela foi como caminhar com o mal. E ela achava que pertencia ao bem. Ela achava que estava combatendo o demônio. Tudo está emaranhado, mas de um modo ainda mais obscuro do que esse. Ela matou Townsend, disse Michael. Você tem certeza disso? Perguntou Rowan, voltando-se novamente para ele. Pus minhas mãos nele. Senti nos ossos. Foi ela. Ela o amarrou naquele tapete. Pode ser que ele estivesse dopado na hora. Não sei, mas ele morreu no tapete. Disso tenho certeza. Ele abriu um buraco no tapete com os dentes. Meu Deus. Ela fechou os olhos, com a imaginação compreendendo as implicações com um excesso de nitidez. E havia gente na casa o tempo todo, mas ninguém ouvia. Não sabiam que ele estava morrendo lá em cima. Ou se sabiam, não fizeram nada a respeito. Por que razão ela faria uma coisa dessas? Porque ela nos detestava. Quer dizer, ela detestava o Talamasca. Você disse nos detestava. Foi um lapso. Mas um lapso muito esclarecedor. Sinto-me como se pertencesse à ordem. Eles me procuraram e me convidaram para entrar. Mais ou menos. Eles confiaram em mim. Mas talvez o que eu quisesse dizer era que ela detestava qualquer um de fora que eu soubesse alguma coisa. Ainda há perigos para as pessoas de fora. Aaron corre perigo. Você me perguntou o que o Talamasca leva nisso tudo. Bem, ele corre o risco de perder mais um membro. Explique melhor. A caminho de casa, voltando do enterro para o interior para me apanhar, Aaron viu um homem na estrada e desviou dele. Capotou 2 vezes e mal havia saído do carro quando este explodiu. Foi aquele espírito. Sei que foi. Aaron também acha que foi. Imagino que, qualquer que seja esse plano maior, esse emaranhado, Aaron já cumpriu sua função. Ele está machucado. Michael abanou a cabeça. Ele sabia o que estava acontecendo, no instante em que tudo estava se passando, mas não podia correr o risco. Imagine se não fosse uma assombração e ele tivesse atropelado uma pessoa de verdade. Ele simplesmente não podia correr esse risco. Ele também estava usando o cinto. Acho que bateu forte com a cabeça. Levaram-no a um hospital? Sim, doutora. Ele está bem. Foi por isso que demorei tanto para chegar aqui. Ele não queria que eu viesse. Queria que você fosse para lá, para o campo, e lesse o arquivo lá. Mas eu vim de qualquer jeito. Eu sabia que essa coisa não ia me matar. Eu ainda não cumpri minha missão. O objetivo das visões. Não. Ele tem seu objetivo. Elas têm o delas. E os dois não se completam. Um trabalha contra o outro. O que acontece se você fugir para o Tibete? Quer vir junto? Se eu for com você, você não estará fugindo. Mas, sério, o que aconteceria se você realmente fugisse? Não sei. Não pretendo fugir. Por isso, não dá para calcular. O pessoal das visões quer que eu o combata, que eu lute contra ele e essa maquinação que ele vem preparando o tempo todo. Disso estou convencido. Querem que você quebre a corrente, disse ela. Foi isso que a velha falou. Ela me disse para quebrar a corrente, ou seja, interromper esse legado que vem desde o tempo de Charlotte, acho. Apesar de ela não ter falado de ninguém no passado tão remoto, ela disse que ela própria tentou e que eu poderia conseguir. Essa é a resposta óbvia.
é claro. Mas nisso aí há ainda outros aspectos, coisas relacionadas ao homem e os motivos pelos quais ele apareceu para mim. Pois bem, disse ela. Agora você me ouça. Vou ler aquele arquivo, página por página. Mas eu vi também essa criatura. E ela não aparece simplesmente. Ela fez a matéria. Quando você o viu, na noite em que minha mãe morreu, no exato instante. Tentei ligar para você. Telefonei para o hotel, mas você não atendia. Fiquei apavorada. Mas a aparição não é a parte importante. O que aconteceu a mais? Sim, ele afetou a água em volta da casa. Causou uma tamanha turbulência na água que a casa oscilava nas estacas. Não houve absolutamente nenhuma tempestade naquela noite na Baía de Richardson ou na de São Francisco. Não houve nenhum terremoto ou qualquer outro motivo natural para que aquilo acontecesse. E ainda tem mais uma coisa. Na vez seguinte, senti essa criatura me tocar. Quando foi isso? No avião. Achei que era um sonho, mas não era. Fiquei dolorida depois, como se eu tivesse tido relações com um homem grande. Você não quer dizer que a criatura... Eu achava que estava dormindo, mas a distinção que estou tentando fazer é que essa coisa não se limita ao parecer. Ela está envolvida com o físico de algum modo específico. E o que eu preciso compreender são seus parâmetros. Bem, essa é uma elogiável atitude científica. Eu posso saber se seu contato provocou alguma outra reação, menos científica? Claro que provocou. Foi agradável porque eu estava meio adormecida. Mas, quando acordei, eu me senti como se tivesse sido estuprada. Odiei. Maravilha! Exclamou Michael, ansioso. Maravilha. Bem, você tem o poder para fazer essa coisa parar com esse tipo de violação. Eu sei. E agora que eu sei que é isso, vou fazer com que pare. Mas se anteontem alguém tivesse tentado me dizer que algum ser invisível ia se enfiar por baixo das minhas roupas num voo até Nova Orleans, eu não teria estado nem um pouco mais preparada, porque não teria acreditado. Mas nós sabemos que ele não quer me machucar. E temos quase certeza de que ele não quer machucar você. O que precisamos ter em mente é que ele realmente ataca qualquer um que pareça interferir com seus planos. E que agora seu amigo Aaron está incluído nessa categoria. Certo, disse Michael. Mas você parece estar cansado, como se fosse você quem precisasse ser levado de volta ao hotel para ser posto na cama. Por que não vamos agora? Ele não respondeu. Sentou-se ereto e esfregou a nuca com as mãos. Tem uma coisa que você não está dizendo. O quê? E que eu também não estou dizendo. Então fale, disse ela, baixinho, com paciência. Você não quer falar com ele? Você não quer lhe perguntar quem ele é e o que ele é? Você não acha que pode se comunicar com ele melhor e com maior franqueza talvez do que qualquer uma das outras? Talvez você. Não. Mas eu... Sim, eu quero conversar com ele. Quero saber por que ela aparecia para mim quando eu era menino. Quero saber por que ele chegou tão perto de mim naquela noite em que eu quase o toquei. Quase toquei seu sapato. Quero saber o que ele é. E eu sei, não importa o que Aaron tenha me dito, ou o que Aaron vá me dizer. Acho que sou inteligente o suficiente para me comunicar com essa coisa, para ponderar com ela. E talvez seja exatamente esse tipo de soberba que a criatura espera encontrar em todos os que chegam à veia. Pode ser que ela já conte com isso. Agora, se isso não lhe ocorreu, bem, então, você é muito mais forte e inteligente do que eu, mas muito mesmo. Eu nunca cheguei a falar com um fantasma ou espírito, ou seja lá o que for. E a verdade é que eu não perderia essa oportunidade, nem mesmo sabendo o que eu sei e sabendo o que ele fez com Aaron. Ela concordou. Você realmente compreendeu bem o caso. E pode ser que ele conte mesmo com isso, com a vaidade que existe em alguns de nós, de que não agiremos como os outros. Mas existe mais uma coisa entre mim e esse ser. Ele me tocou e me deixou com a sensação de ter sido violentada. Eu não gostei. Ficaram ali sentados em silêncio por um instante. Ele olhava para ela, e ela quase conseguia ouvir o funcionamento das engrenagens na cabeça dele. Ele se levantou e estendeu o braço para pegar o porta-joias, deslizando-o pela superfície lisa da mesa. Abriu e contemplou a esmeralda. Vamos, disse ela. Toque a joia com a mão. Ela não é parecida com o desenho que eu fiz, sussurrou ele. Eu a estava imaginando quando fiz o desenho. Não era uma lembrança. Ele abanou a cabeça. Parecia estar a ponto de fechar a tampa do porta-joias de novo, quando tirou a luva e pôs os dedos sobre a pedra. Calada, ela esperava. Mas podia dizer, só pela expressão dele, que ele estava decepcionado e ansioso. Quando ele suspirou e fechou o porta-joias, ela não o pressionou. Vi uma imagem sua, disse ele. Você punha a esmeralda no pescoço. Eu me vi parado diante de você. Ele calçou a luva cuidadosamente. Foi quando você chegou. Disse ele, concordando. Eu nem percebi que você estava com ela. Estava escuro. Eu só via você. Que diferença faz? Disse ela, encolhendo os ombros. Eu a tirei e guardei no estojo. Não sei. E logo agora, quando a tocou, viu mais alguma coisa? Ele abanou a cabeça. Só que você me ama, disse ele,
com a voz tímida. Me ama de verdade. Basta tocar em mim, para saber isso. Ele sorriu, mas um sorriso triste, confuso. Enfiou as mãos nos bolsos, como se estivesse tentando se livrar delas, e abaixou a cabeça. Ela esperou algum tempo, detestando vê-lo angustiado. Venha, vamos embora, disse ela. Esta casa o está afetando mais do que a mim. Vamos voltar para o hotel. Ele concordou. Preciso beber água, disse ele. Será que tem água gelada nesta casa? Estou com sede e com calor. Não sei. Nem sei se ela tem cozinha. Talvez um poço com um balde coberto de musgo. Quem sabe, uma fonte mágica. Ele riu baixinho. Venha, vamos procurar a água. Ela se levantou e o acompanhou pela porta dos fundos da sala de jantar. Uma espécie de copa, ali, com uma pequena pia e altos armários envidraçados repletos de porcelana. Ele passou devagar. Parecia estar medindo a espessura das paredes com as mãos. É aqui atrás, disse ele, passando pela porta seguinte. Ele apertou um antigo interruptor preto de parede. Acendeu-se uma lâmpada suja no teto, fraca e lúgubre, revelando um longo aposento de 2 níveis. A parte superior, um árido local de trabalho. A parte inferior, 2 degraus abaixo, uma pequena copa para o café da manhã, provida de lareira. Uma longa série de portas envidraçadas permitia a visão do quintal coberto pelo mato lá fora. Parecia que o canto das rãs aqui era mais forte, mais nítido. A silhueta escura de uma árvore imensa impedia totalmente a visão do canto norte da paisagem. A própria copa e a cozinha eram muito limpas e aerodinâmicas, num estilo antiquado, de grande eficiência. A geladeira embutida ocupava metade da parede interna, com uma porta enorme e pesada, como as portas de câmaras frigoríficas de restaurantes. Não diga nada se houver um corpo aí dentro. Eu não quero saber, disse ela, exausta. Não, só alimentos, respondeu ele, sorrindo. E água gelada. Ele apanhou a garrafa de vidro transparente. Vou lhe contar uma coisa sobre o sul. Aqui sempre se tem uma garrafa de água gelada. Ele saiu a procurar num dos armários acima da pia do canto, e pegou 2 copos de geleia com a mão direita, pondo-os sobre o balcão limpíssimo. A água gelada estava deliciosa. Ela então se lembrou da velha. A casa era realmente dela, talvez. O copo também. Um copo usado pela velha. Rohan foi dominada pela repulsa, e pôs o copo na pequena pia de aço à sua frente. Como num restaurante, pensou, distanciando-se lentamente, com rebeldia. A casa foi muito bem equipada há muito tempo, quando alguém mandou arrancar as instalações vitorianas tão veneradas atualmente em São Francisco, substituindo-as por todo esse aço reluzente. O que vamos fazer, Michael? Perguntou ela. Ele olhou para o copo na sua mão. Depois olhou para ela, e imediatamente a ternura e o desejo de proteger que transpareciam nos olhos de Michael a enterneceram. Vamos nos amar, Rohan. Vamos nos amar. Você sabe, com a mesma certeza que tenho a respeito das visões, tenho certeza de que o fato de que nós realmente nos amamos não estava nos planos de ninguém. Ela se aproximou dele e o abraçou. Ela sentiu as mãos que subiam pelas suas costas e que se fechavam com amor e carinho na sua nuca e no seu cabelo. Era delicioso o seu jeito de abraçá-la apertado. Ele enfurnou o rosto no pescoço de Rohan e depois deu um beijo delicado na sua boca. Quero que você me ame, Rohan. Que confie em mim e me ame, disse ele, com uma voz dolorosamente sincera. Ele se afastou e pareceu mergulhar em si mesmo um pouco. Pegou, então, a mão de Rohan e levou lentamente na direção da porta envidraçada. Ficou ali parado, olhando para a escuridão lá fora. Abriu a porta. Não havia tranca. Talvez não houvesse tranca em nenhuma delas. Podemos ir ali fora? Perguntou. Claro que podemos. Por que está me perguntando? Ele olhou para ela como se quisesse beijá-la, mas não a beijou. E então ela o beijou, mas bastou sentir como era delicioso para que todo o resto voltasse à sua mente. Ela se aconchegou junto a ele por algum tempo, e depois foi a primeira a sair. Descobriram que a cozinha dava para uma varanda telada, muito menor do que aquela na qual a velha havia morrido, e saíram por mais uma porta, igual a muitas portas antiquadas de tela, até mesmo com a mola que fazia com que se fechasse após sua passagem. Desceram pelos degraus de madeira até as lajes. Tudo isso aqui está bem. No fundo, não está em mau estado. Mas e a casa em si? Ela pode ser salva, ou já se deteriorou demais? Esta casa... Ele sorriu, abanando a cabeça, com os olhos azuis lindos, brilhantes, ao olhar para ele e depois para a estreita varanda aberta lá no alto. Querida, esta casa está perfeita. Simplesmente perfeita. Ela estará aqui quando você e eu já não estivermos mais vivos. Nunca entrei numa casa dessas, mesmo em todos os meus anos em São Francisco. Amanhã, vamos voltar aqui, e eu vou lhe mostrar esta casa à luz do dia. Vou lhe mostrar a espessura dessas paredes. Se você quiser, eu lhe mostro os caibros debaixo dela. Ele se calou, envergonhado por se deliciar tanto,
e mais uma vez envolvido pela tristeza e respeito pela morte da velha, exatamente como acontecera a Rohan. Além disso, ainda havia Deirdre, e tantas perguntas ainda sem resposta sobre ela. Tantas coisas nessa história descrita por ele, e no entanto parecia que a jornada mais sombria. Muito melhor olhar para ele e ver nele o entusiasmo ao examinar as paredes, ao inspecionar os batentes das portas, os peitoris e os degraus. Você adora? Não, sempre a adorei desde que era menino. Eu a amei quando a vi 2 dias atrás. E a amo agora muito, embora eu saiba todos os tipos de coisas que aconteceram nela. Mesmo que aconteceu àquele cara no sótão. Eu amo esta casa porque ela é sua. E por quê? Porque é linda. Não importa o que as pessoas tenham feito dentro dela, ou com ela. Ela era linda quando foi construída. E será linda daqui a 100 anos. Ele a enlaçou novamente. E ela se grudou a ele, aconchegando-se nele e sentindo que ele beijava seu cabelo. Os dedos enluvados tocavam seu rosto. Ela teve vontade de arrancar aquelas luvas, mas não disse nada. Sabe, disse ele. É uma coisa engraçada. Em todos os anos que passei na Califórnia, trabalhei em muitas casas e gostei de todas elas, mas nenhuma jamais me fez sentir minha mortalidade. Elas nunca faziam com que eu me sentisse pequeno. Esta casa me dá essa sensação. Ela me passa essa sensação porque vai estar aqui depois que eu me for. Eles se voltaram e se embrenharam mais no jardim, descobrindo as lajes apesar do mato que procurava encobri-las, e das bananeiras tão densas e baixas que as grandes folhas laminares roçavam nos seus rostos. Os arbustos encobriram a luz da cozinha atrás deles à medida que eles iam subindo por uma escada baixa de pedra. Aqui estava escuro, escuro como no campo. Subiu um cheiro fétido, forte, como o cheiro de um pântano. E Rohan percebeu que estava olhando para uma longa piscina. Estavam parados à borda dessa enorme piscina negra. O mato a encobria tanto que a superfície da água só aparecia em vagos vislumbres. Os nenúfares refugiam despodorados à ínfima luz do céu distante. Insetos zumbiam, invisíveis, em grande número. As rãs coachavam, e havia coisas que se mexiam dentro d'água fazendo com que a luz tocasse de repente a superfície, mesmo em meio ao mato alto. Ouvia-se um som contínuo de gotejamento, como se a poça fosse alimentada por fontes. E, quando forçou os olhos, Rohan viu os bicos que derramavam seus jatinhos cintilantes. Foi Stella quem a construiu, disse Michael, há mais de 50 anos. Não era para ser nada parecido com isso aqui. Era uma piscina. E agora o jardim tomou conta. A terra voltou a ocupá-la. Como ele parecia estar triste. Era como se ele houvesse visto a confirmação de algo em que não acreditava totalmente. E imaginar o impacto desse nome nela quando ele o pronunciou nas semanas finais de febre e delírio. Stella no caixão. Ele agora estava olhando para a frente da casa. E, quando ela seguiu a direção do olhar, viu a alta cumeira do terceiro andar com suas 2 chaminés flutuando com o céu como pano de fundo, e o lampejo da lua ou das estrelas, ela não sabia dizer qual, nas janelas quadradas lá em cima, no quarto onde o homem havia morrido e de onde Anta havia fugido de Carlota. Toda aquela altura ela havia caído, passando pelas varandas de ferro, até atingir as lajes, até seu crânio rachar nas lajes e o tecido delicado do cérebro ser esmagado, com o sangue escorrendo. Ela se encostou mais em Michael. Juntou as 2 mãos atrás dele, descansando seu peso contra ele. Olhou direto para o céu pálido lá em cima e suas poucas estrelas espalhadas porém nítidas, e então a lembrança da velha voltou. Era como se a nuvem maléfica não quisesse soltá-la. Ela pensou na expressão no rosto da velha ao morrer. Pensou nas palavras. E o rosto da sua mãe no ataúde, cochilando para sempre sobre o cetim branco. O que foi, querida? Um ronco baixo no seu tórax. Ela apertou o rosto de encontro à camisa de Michael. Começou a tremer como estivera tremendo a intervalos a noite inteira e, quando sentiu que os braços dele abraçavam apertado, quase com força, ela adorou. Aqui as rãs cantavam, aquela canção alta, repetitiva, do mato, e ao longe uma ave gritou na noite. Impossível acreditar que havia ruas bem ali perto, e que outras pessoas viviam logo depois das árvores, que as luzinhas amarelas e distantes que cintilavam aqui e ali através das folhas lustrosas eram as luzes das casas de outras pessoas. Amo você, Michael. Amo de verdade. No entanto, ela não conseguia se livrar da sensação maligna. Ela parecia fazer parte do céu e da árvore gigantesca que se erguia acima da sua cabeça, bem como da água reluzente no fundo do mato viçoso e selvagem. Mas não fazia parte de nenhum lugar específico. Estava nela. Era parte dela. E Rohan percebeu, com a cabeça imóvel sobre o peito de Michael, que não se tratava apenas da lembrança da velha e de sua maldade frágil e individual, mas de um presságio. Os esforços de Eli haviam sido em vão, pois Rohan tinha esse presságio já há muito tempo. Talvez, mesmo durante a vida inteira, ela soubesse que um segredo sinistro e medonho esperava por ela, e que ele era um segredo enorme, imenso,
voraz e cheio de camadas, que, uma vez aberto, continuaria a se desenrolar para sempre. Era um segredo que se transformaria no mundo, com suas revelações encobrindo a própria luz da vida de rotina. Este longo dia na agradável cidade tropical, cheio de rituais e cortesias antiquadas, havia sido apenas o primeiro desdobramento. Até mesmo os segredos da velha não passavam de um começo. E esse grande segredo extrai sua força, da mesma raiz da qual eu extraio a minha, tanto para o bem quanto para o mal, porque no final eles não podem ser separados. Rohan, deixe-me tirá-la deste lugar. Nós já devíamos ter saído. A culpa é minha. Não. Não faz diferença sair daqui. Gosto daqui. Não faz diferença para onde eu vá. Então, por que não ficar aqui, onde está escuro, tranquilo e lindo? Surgiu novamente o perfume daquela flor, aquela que a velha havia chamado de jasmim da noite. Ah, você está sentindo esse perfume, Michael? Ela olhava para os nenúfares brancos na escuridão. Esse é o perfume das noites de verão em Nova Orleans, respondeu ele. De caminhar sozinho, assobiando e batendo nas grades de ferro com uma varinha. Ela adorava a vibração profunda da sua voz de dentro do peito. Esse é o perfume de caminhar por todas essas ruas. Ele baixou o olhar até ela, parecendo se esforçar para discernir seu rosto. Rohan, não importa o que aconteça, não abandone essa casa. Mesmo que você tenha de sair dela e nunca mais voltar a ver-a, mesmo que você venha a detestá-la, não se desfaça dela. Nunca deixe cair nas mãos de quem não a ame. Ela é bonita demais. Ela tem de sobreviver a tudo isso, exatamente como nós. Ela não respondeu. Não confessou o medo sinistro de que não iriam sobreviver, de que, de algum modo, tudo que lhe havia servido de lenitivo seria perdido. Lembrou-se, então, do rosto da velha, lá em cima no quarto da morte, onde o homem havia morrido anos e anos atrás, e das suas palavras: você pode escolher. Pode romper a corrente. A velha, tentando transpor sua própria casca de maldade, perversidade e frieza, procurando oferecer a Rohan algo que ela considerava puro e brilhante. E no mesmo quarto em que o homem havia morrido, amarrado indefeso no tapete, enquanto a vida prosseguia normal na casa abaixo dele. Vamos embora, querida. Vamos para o hotel. Tenho de insistir. Vamos nos enfiar numa daquelas camas enormes e macias e nos aconchegar um ao outro. Podemos ir a pé, Michael. Podemos ir bem devagar no escuro. Claro, querida, se você preferir. Não tinham chaves para trancar nada. Deixaram as lâmpadas acesas por trás de janelas imundas ou providas de cortinas. Desceram pelo caminho e saíram pelo portão enferrujado. Michael abriu o carro e tirou uma valise, que mostrou a Rohan. Era a história inteira, disse ele. Mas ela não podia ler antes de ele explicar alguns pontos. Havia coisas ali dentro que a chocariam, que talvez a perturbassem. Amanhã, conversariam a respeito durante o café da manhã. Ele havia prometido a Aaron que não lhe entregaria arquivos sem explicações, e era por ela que ele estava fazendo isso. Aaron queria que ela compreendesse. Ela concordou. Não sentia nenhuma desconfiança de Aaron Lichtner. Era impossível que alguém a enganasse, e Lichtner não tinha necessidade de enganar ninguém. E, ao pensar nele agora, ao se lembrar da sua mão no seu braço na cerimônia fúnebre, ela teve a sensação desagradável de que ele também era um inocente. Inocente como Michael. E o que os tornava inocentes era o fato de eles realmente não compreenderem a maldade nas pessoas. Ela estava tão cansada agora. Não importa o quanto se veja, se sinta ou se venha a descobrir, o cansaço acaba chegando. Não se pode sofrer sem parar, uma hora após a outra, um dia após o outro. No entanto, olhando de volta para casa, ela pensou na velha, fria, pequena e morta na cadeira de balanço. Uma morte que nunca seria compreendida ou vingada. Se eu não a houvesse matado, poderia tê-la odiado com tanta liberdade. Mas agora sinto essa culpa por causa dela, além de todas as outras dúvidas e desgraças que ela trouxe à tona. Michael estava parado, olhando fixamente para a porta da frente. Ela deu um pequeno puxão na sua manga ao se aproximar mais dele. Parece um enorme buraco de fechadura, não é? Disse ela. Ele fez que sim, mas parecia distante, perdido nos seus pensamentos. Era assim que costumavam chamar esse estilo de portal. Fazia parte da mixórdia de estilos egípcio, grego e romano que adoravam tanto quando construíram esta casa. Bem, até que o resultado foi bom, disse ela, exausta. Quis lhe contar que a porta estava entalhada no jazigo no cemitério, mas estava cansada demais. Caminharam juntos, devagar, seguindo até Phillip Street, depois até Brittany e de lá até Jackson Avenue. Passaram por lindas casas na escuridão. Passaram por muros de jardins. Desceram, então, pela St. Charles, pelas lojas e bares fechados e por enormes prédios de apartamentos na direção do hotel, com apenas um carro ou outro passando veloz, e o bonde aparecendo apenas uma vez com um enorme estrondo metálico quando fez a curva e seguiu barulhento até desaparecer.
com as janelas vazias cheias de uma luz amarela como manteiga. No chuveiro, fizeram amor, apressados e desajeitados nos seus beijos e carícias. A sensação das luvas de couro excitavam Rohan quase até a loucura quando tocavam nos seus seios e desciam entre suas pernas. Não havia mais casa, nem velha, nem a pobre e linda Deirdre. Só Michael existia. Só esse peito rijo com o qual ela andava sonhando, e esse pau grosso nas suas mãos, a se erguer do seu ninho de pelos escuros, lustrosos, crespos. Anos antes alguma amiga idiota lhe havia dito, tomando café na universidade, que as mulheres não achavam bonito o corpo do homem, que o que importava era o que o homem fazia. Pois bem, ela sempre havia gostado dos homens tanto pelo que faziam quanto pelo corpo que tinham. Ela adorava esse corpo, adorava sua firmeza e seus mamilos minúsculos, macios e sedosos, seu ventre rijo e esse pau, que ela punha na boca. Ela adorava sentir essas coxas fortes sob seus dedos, o pelo mácio na curva das nádegas. Firmes e sedosos, era isso que os homens eram. Ela desceu as mãos pelas coxas de Michael, arranhando a parte traseira do joelho e apertando os músculos das pernas. Tão fortes. Ela o empurrou contra os azulejos, sugando com movimentos mais longos e deliciosos, com as mãos em concha para segurar as bolas e suspendê-las de encontro à base do pau. Ele tentou levantá-la com delicadeza, mas ela queria que ele gozasse na sua boca. Ela puxou seus quadris mais para perto de si. Não quis soltá-lo, e então ele gozou, e o gemido foi tão bom quanto tudo ou mais. Mais tarde, quando se enfiaram na cama, já secos e aquecidos, com o ar-condicionado soprando de leve, Michael tirou as luvas e começaram de novo. Não consigo parar de tocar em você, disse ele. Não dá para aguentar, e tenho vontade de lhe perguntar como foi quando aconteceu aquilo, mas sei que não devia lhe fazer essa pergunta. E você sabe, é como se eu conhecesse o rosto do homem que tocou em você. Ela estava deitada no travesseiro, olhando para ele no escuro, adorando a sensação deliciosa do seu peso sobre ela e das suas mãos quase lhe puxando o cabelo. Ela fez um punho com a mão direita e roçou os nós dos dedos no seu queixo escuro e cheio de sombras com a barba por fazer. Foi como fazer sozinha, disse ela, baixinho, esticando-se para segurar sua mão esquerda e puxando-a para baixo para poder beijar sua palma. Ele se enrijeceu encostado na sua coxa. Não foi a turbulência de uma outra pessoa. Não eram células vivas contra células vivas. Adoro essas células vivas, disse ele, rouco, no seu ouvido, beijando-a com violência. Ele a machucava com seus beijos, e Rohan revidava com o mesmo desrespeito, a mesma fome e insistência. Quando acordou, eram 4 da manhã. Hora de ir para o hospital. Não. Michael dormia profundamente. Ele nem sentiu o beijo delicadíssimo que ela lhe deu no rosto. Ela vestiu o pesado roupão branco de toalha que encontrou pendurado no armário e saiu em silêncio para a sala de estar da suíte. A única luz vinha da avenida. Estava um deserto lá embaixo, tranquilo como um cenário de teatro. Ela adorava as ruas de madrugada, quando ficavam desse jeito, quando a impressão era de que seria possível descer e sair dançando nelas, se quisesse, como se fossem um palco, porque as linhas brancas e os sinais de trânsito não significavam nada. Ela se sentia bem, lúcida e em segurança aqui. A casa estava à espera, mas a casa já esperava há muito tempo. A telefonista lhe disse que ainda não havia café. Havia, porém, um recado para ele e para o senhor Curry, de um certo senhor Lichtner, no sentido de que ele voltaria para o hotel mais tarde naquele mesmo dia e que poderia ser encontrado pela manhã no retiro. Ela anotou o número, entrou na pequena cozinha, encontrou utensílios e café e o preparou ela mesma. Voltou, então, e fechou com cuidado a porta do quarto e a porta do pequeno corredor entre o quarto e a sala de estar, onde estava o arquivo sobre as bruxas Mayfair. O que Michael havia feito com a valise tirada do carro. Ela examinou a pequena sala, com seu sofá e suas poltronas. Olhou no pequeno banheiro, nos armários e até na cozinha. Depois voltou para o corredor e ficou apreciando Michael adormecido à luz que vinha da janela. Cabelos crespos na nuca. No armário, nada. No banheiro, nada. Muito esperto, Michael. Mas eu vou encontrá-la. Foi quando viu a ponta da valise. Ele a enfiara atrás da poltrona. Ele não demonstra grande confiança, mas também eu estou fazendo exatamente o que mais ou menos prometi que não faria. Ela apanhou a valise, parando para ouvir o ritmo da sua respiração profunda, e depois fechou a porta. Foi na ponta dos pés pelo corredor, fechou a segunda porta e pôs a valise na mesa de centro à luz do abajur. Apanhou, então, seu café e seus cigarros e se sentou no sofá, olhando para o relógio. Eram 4h15. Ela adorava essa hora do dia, simplesmente adorava. Era uma boa hora para ler. Havia sido, também, sua hora preferida para dirigir até o hospital, varando um sinal vermelho após o outro no enorme vácuo silencioso,
com a cabeça repleta de pensamentos detalhados e organizados das operações à sua espera. Mas essa hora era ainda melhor para a leitura. Rowan abriu a valise e retirou a grande pilha de pastas, cada uma com seu estranho título: Arquivo sobre as bruxas Mayfair. Isso a fez sorrir. Era tão literal. Inocentes, sussurrou. São todos inocentes. O homem no sótão, provavelmente inocente. E aquela velha, uma bruxa até os ossos. Ela parou, deu a primeira tragada no cigarro e se perguntou como compreendia aquilo tão perfeitamente e por que tinha tanta certeza de que eles, Aaron e Michael, não compreendiam. Essa convicção se manteve. Folheando rapidamente as pastas, ela avaliou o original, como sempre fazia com os textos científicos que queria devorar de uma sentada. Depois inspecionou uma página qualquer para verificar a proporção de abstrações para termos concretos, e concluiu que essa proporção era confortável, sendo que estes últimos superavam as abstrações num grau extremamente alto. Uma brincadeira cobrir tudo em 4 horas. Se tivesse sorte, Michael dormiria o tempo necessário. O mundo dormiria. Ela se aconchegou no sofá, pôs os pés descalços na beirada da mesinha de centro e começou a ler. Às 9, ela vinha caminhando lentamente de volta a First Street até chegar à esquina de Chestnut. O sol da manhã já estava alto no céu, e os pássaros cantavam quase com fúria no túnel folhoso dos galhos lá em cima. O grito agudo de um corvo sobressaiu do coro mais suave. Esquilos corriam apressados ao longo dos galhos grossos e pesados que se estendiam longe por cima das cercas e dos muros. As calçadas de tijolos bem varridas estavam desertas, e o lugar todo parecia pertencer às suas flores, árvores e casas. Até mesmo o barulho do trânsito eventual era engolido pela vegetação e pela quietude envolventes. O céu azul e límpido brilhava através da folhagem alta, e a luz, mesmo na sombra, parecia de algum modo pura e brilhante. Aaron Lichtner já estava à sua espera junto ao portão, um homem de ossos pequenos, usando leves trajes tropicais, com uma aparência britânica formal, até a bengala na sua mão. Ela havia ligado para ele às 8, pedindo esse encontro. E mesmo à distância ela percebia que ele estava profundamente preocupado com sua reação ao que havia lido. Ela atravessou o cruzamento com calma. Aproximou-se dele devagar, com os olhos baixos, a cabeça ainda tonta com a longa história e todos os detalhes do que havia absorvido com tanta rapidez. Quando se encontrou parada diante dele, ela pegou sua mão. Não havia ensaiado o que pretendia dizer. Seria uma tortura para ela. Mas era bom estar aqui, estar segurando sua mão, apertando-a afetuosamente, enquanto examinava a expressão no seu rosto franco e simpático. Obrigada, disse ela, com a voz lhe parecendo fraca e inadequada. Vocês responderam a todas as perguntas mais terríveis e torturantes da minha vida. Na realidade, vocês não podem saber o que fizeram por mim. O Senhor e seus observadores. Eles descobriram minha parte mais sombria. E o Senhor sabia qual era e a iluminou, fazendo sua ligação a algo maior, mais antigo e tão verdadeiro quanto ela. Ela abanou a cabeça, ainda segurando sua mão, num esforço para prosseguir. Não sei como dizer o que quero dizer, confessou. Não me sinto mais sozinha. Estou falando de mim, de meu eu total. Não apenas o nome e a parte que a família quer. Estou falando de quem eu sou. Ela deu um suspiro. As palavras eram tão toscas, e o sentimento por trás delas, tão enorme, enorme como seu alívio. Eu lhes agradeço por não terem guardado o segredo. Agradeço do fundo do coração. Ela percebeu o assombro de Lichtner e sua ligeira confusão. Bem devagar, Ellie abaixou a cabeça. E ela sentiu sua bondade, e acima de tudo sua disposição de confiar. Em que posso ajudá-la agora? Perguntou ele, com um tom afável de franqueza total. Entre, disse ela. Vamos conversar.